Por mais racional e inteligente que o ser humano seja, a verdade é que existem muitos animais na natureza que poderiam facilmente fazê-los de presa. No entanto, felizmente, pra gente, não existem animais na natureza que dependam da caça ao ser humano, ou seja, não existe um predador natural para o ser humano. Na realidade, grande parte dos ataques documentados foram motivados por outras razões e não o desejo único de se alimentar da presa. Muitas pessoas já perderam a vida em ataques de animais selvagens, mas isso não significa que o motivo tenha sido a caça, ou na realidade, a maioria dos ataques é motivado por defesa, medo, proteção. Mesmo sendo naturalmente desinteressados no ser humano, muitos animais podem atacar caso se sintam inseguros ou ameaçados. Nessa lista, você vai conhecer 10 animais que já atacaram e devoraram seres humanos. Tigres. Tigres são animais de grande porte e força quase incomparável. Velozes e com hábitos de caça matutinos e vespertinos, esses são os animais com maior número de registro de ataques contra o ser humano. No início do século XX, apenas como comparação, uma tigresa foi responsável por mais de 430 ataques com resultado em morte, depois se alimentou das vítimas. Mas é importante uma ressalva, que na maioria dos registros, as vítimas estavam invadindo o território dos animais, ou seja, não é tão comum que tigres deixem seu habitat natural para invadir comunidades humanas a fim de matar. Leões. Esses são outros felinos de grande porte conhecidos por ataques mortais contra o ser humano, especialmente em algumas áreas da África. Mais rápidos no ataque, os leões também já devoraram suas vítimas humanas, de acordo com documentos históricos. Um dos casos mais emblemáticos é o dos leões de Tsavo, 2 machos que mataram mais de 100 funcionários de uma ferrovia. Leopardos. Terceiros felinos da lista, os leopardos também já foram flagrados se alimentando de carne humana. Embora não sejam tão grandes quanto os primos, os leopardo também são de grande porte e possuem uma grande força e velocidade. Ursos polares. Publicidade. Embora não existam tantos registros de ataques, é sabido que os ursos polares podem matar e se alimentar do ser humano. Com base nos registros já reportados, os principais motivos de ataque são fome, proteção de filhotes e doenças, ou seja, se houver o incentivo e a oportunidade certas, esses animais podem ser muito letais. Hiena manchada. Embora, em comparação com outros animais da lista, essa seja uma espécie menor, isso não deve ser um motivo de descrédito. A hiena manchada é bastante poderosa e pode se tornar agressiva rapidamente. Existem registros de ataque contra o ser humano e geralmente são animais que atacam vítimas vulneráveis, como crianças, idosos, doentes, etc. Ao mesmo tempo, existem registros desses animais vivendo com respeito aos territórios de algumas comunidades na África. Crocodilos. Embora tenham em seu desfavor algumas características, crocodilos podem ser extremamente letais. Muitas pessoas se enganam em relação à sua capacidade motora em terra, mas é surpreendente o que esses animais podem fazer. Não à toa, em áreas onde esses animais vivem é necessário todo o cuidado. Cobras. Outro exemplo de animais que não são exatamente apaixonados por comer o ser humano, mas que não vão deixar de lado a oportunidade, dependendo da situação. Algumas cobras têm a capacidade de devorar o ser humano, como são casos de piton, jiboia, sucuri, outras. Piranhas. Na semana que se encerrou a novela Pantanal, talvez você fique surpreso em saber que as piranhas realmente podem devorar o ser humano. No Brasil mesmo, existe relato de pelo menos uma criança morta e devorada por piranhas. Ursos pardos. Assim como outros exemplos, o urso pardo não é naturalmente um predador do ser humano, no entanto, com as condições certas, ele pode ser fatal e devorar o que sobrar da vítima. Existem, especialmente na América do Norte, relatos desses animais devorando campistas, trilhistas, que estavam dentro da mata. Tubarões. Por último, o Senhor dos Mares. Tubarões geralmente não atacam por serem predadores do ser humano, mas por confusão. Nesse caso, naturalmente os tubarões não foram até o ambiente das vítimas, mas o contrário.
Também é sabido que apenas os mais agressivos têm a inclinação a atacar o ser humano, seja qual for o motivo: o tubarão-tigre, o branco, galha branca oceânico e o tubarão-touro.